CBN Nutrição Sem Censura. Sua vida mais saudável. Dicas importantes com a nutricionista Fernanda Matos. Que está comigo hoje ao vivo por telefone, direto de Palmeira, a capital do pão no bafo. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Manuel, tudo bem e você? Tudo tranquilo. Você vai falar do pão do bafo? Já colocou aí para fazer um pão do bafo pro final de semana ou não? Nossa, mas esse pão no bafo é maravilhoso, hein? Minha sogra faz um que olha. Delícia, né? Muito bom. Comida típica, né? É patrimônio, né? Da cidade de Palmeira também. Mas hoje é Dia Mundial do Macarrão, isso mesmo? Exatamente, esse prato tão amado, não só pelos brasileiros, mas pelo mundo inteiro, né? O macarrão é o queridinho do pessoal. Nossa, eu adoro um macarrão. Olha, só tá falando com a Fernanda aqui. O que você vai trazer de bom para nós hoje? Quais são as orientações? O que a gente pode falar um pouco mais sobre macarrão e o impacto dele na nossa dieta, como comer de forma consciente? Maravilha, vamos lá então. Bom, o macarrão, tem muita gente que acha que ele é um vilão, mas o pobrezinho, de vilão não tem nada. O problema é o contexto. Então, o que acontece é que, de fato, o macarrão, ele é muito rico em carboidratos e, por isso, ele tem uma digestão muito mais rápida, muito mais acelerada. Então, eu imagino que alguém aqui, talvez você, os nossos ouvintes, já tenham em algum momento comido um pratão de macarrão, aquele pratão com bastante macarrão e pouquinha carne. Aí, passado 1 hora, a pessoa pensa, meu Deus, mas eu tô com fome, minha barriga tá roncando. Mas como assim? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu bastante comigo. Eu falo, ué, o que tá acontecendo? Eu comi um monte, achei que tinha até comido demais. Exatamente. Mas é porque o macarrão, por ele ser, então, muito rico em carboidrato, a digestão do carboidrato é muito rápida. Então, se você não equilibra no teu prato com proteína, com fibras, né, com os vegetais, é muito comum que logo em seguida você já se sinta realmente com fome. Então, o grande segredo de você consumir o macarrão com inteligência é ajustar a proporção e consumi-lo com uma carne junto, por exemplo, uma carne moída, um frango desfiado, um frango ao molho branco e sempre incluir os vegetais junto. Eu acho que o que combina muito bem, ou é você comer uma salada de entrada, ou você ter algum refogado para você comer junto mesmo com o macarrão. Então, eu gosto lá em casa de misturar, por exemplo, abobrinha e cenoura refogada, misturar junto com a carne moída e consumir ali junto com o macarrão. É uma ótima sugestão aí para você poder comer o macarrão que você adora, mas também ter saciedade, né? Não tem essa outra situação. Fernanda, uma coisa que muita gente também come com macarrão e coloca junto é molho atrás de molho. Molho, quatro queijos em si. Aí que tá o problema também na relação da dieta com o macarrão? Ah, com certeza, porque assim, um molho, por exemplo, a bolonhesa, um molho de tomate, tudo bem, né? São molhos baixíssimos em calorias. Agora, um molho quatro queijos com bacon, por exemplo, macarrão à carbonara, ele já é extremamente mais calórico. Então, o macarrão por si só, ele já é calórico, tá? A gente consegue encaixá-lo até em dietas de emagrecimento, só que eu não acho muito inteligente. Porque, por exemplo, a batata inglesa cozida, se eu quiser ter a mesma quantidade de carboidrato, né, equiparado ali ao macarrão, eu consigo trabalhar com 140, 150 gramas de batata, ao passo que o macarrão eu tenho que reduzir para 80, 100 gramas, e que é uma quantidade muito pequena, né? Então, essa questão dos molhos, do acompanhamento, vai agravar ainda mais essa questão do macarrão que já é por si só calórico. Então, realmente, a recomendação é optar por molhos mais naturais, molho de tomate é o mais indicado e sempre com a carne junto, sempre com a carne, porque ela é que vai ajudar a equilibrar, inclusive faz você comer um pouco menos proporcionalmente do macarrão, né? Tem alguma dica em relação ao melhor horário, refeição, para comer o macarrão? Já vi muita gente falando assim: ah, é bom comer macarrão e carboidrato após realizar uma atividade física, por exemplo. Tem alguma indicação nesse sentido que seja mais proveitoso, por exemplo, para ter as substâncias, né, os nutrientes em si? Aí depende muito do objetivo de cada um. Se a Uhum. pessoa está num objetivo de ganho de massa muscular,
Pode ser que para ela faça sentido consumir o macarrão depois do treino. Pode Uhum. ser também que faça sentido, por exemplo, comer antes do treino. Então, por exemplo, a pessoa almoça macarrão com carne, um macarrão aí não integral, inclusive, com carne, com legume, porque continua sendo importante. E aí ela vai treinar, sei lá, 2h30, 3 horas da tarde, 4 horas, porque a gente também não precisa fazer uma refeição muito próxima necessariamente ali do treino. Então, é interessante porque ele é uma fonte rápida de energia. E aí ele repõe também a energia que foi gasta, né? Ali durante a atividade física. Então, Bom, ele pode sim ser usado de forma estratégica, viu? bacana, tem que ter a recomendação aí do profissional também para entender, né, os seus objetivos e como que você pode utilizar. Outra pergunta que o pessoal sempre faz é em relação de poder comer à vontade ou não, e se o macarrão sem glúten, perdão, é melhor. Olha, sobre o comer à vontade, aí já é realmente um problema, independente do tipo. Mesmo que seja um macarrão integral, um macarrão sem glúten, enfim, à vontade já é um pouco complicado, porque como eu falei, ele acaba sendo mais calórico, então a gente precisa ter essa cautela em relação à quantidade realmente que vai ser consumido. E em relação ao macarrão sem glúten, ele é de fato recomendado para as pessoas que têm ou a sensibilidade ao glúten não celíaca ou é da doença celíaca, então realmente é recomendado. Eu particularmente acho que os macarrões sem glúten, eles têm uma digestão melhor, ele é mais leve, ele é mais gostoso de comer. E aí a gente tem macarrão de arroz, macarrão de feijão, macarrão de espinafre, macarrão de beterraba, de cenoura, de grão de bico. Então existem vários tipos de macarrões, né, disponíveis aí no mercado para você testar. Não que seja uma obrigatoriedade se você não tiver problema com o glúten, mas você pode se aventurar e testar aí novos sabores, porque sim, normalmente essas outras opções acabam sendo um pouco mais nutritivas. No entanto, reforço que em relação à questão do carboidrato, né, dele ser calórico, todos estarão ali na mesma categoria. Você falou, né, sobre essa questão do glúten e tudo mais, e tem muitas pessoas que perguntam em relação a restrições, né? Até não só por questão calórica, mas por alguma outra situação devido às substâncias. O que que a gente pode falar em relação a macarrão e necessidade da pessoa saber se ela tem restrição ou não? Em especial, diabéticos precisam ter um cuidado maior, porque justamente pelo macarrão ter um teor elevado de carboidratos, ele vai sim causar uma alteração na glicemia da pessoa. É óbvio que um macarrão integral, ele vai causar assim, uma absorção um pouco mais lenta e com isso não vai ter aquela explosão na glicemia. Mas não significa que porque é integral, então o diabético pode comer à vontade. Não. Então, o diabético, em especial, precisa ter essa cautela na quantidade, na combinação e na proporção. Sempre ele vai precisar consumir mais ali a carninha, os vegetais, do que o macarrão. Então, essa questão da proporção, sabe, é um ponto muito forte. Então, às vezes, a pessoa coloca 4 pegadores de macarrão para uma conchinha, uma colher de carne e aí uma folha de alface. Aí não dá, né? É só para dar cor Então, a folha de alface. exato. Então a gente precisa realmente ter uma boa quantidade de vegetais ali, porque a fibra vai evitar esse pico da glicemia, esse aumento aí da diabetes. A proteína, porque além de dar saciedade, também deixa essa digestão mais lenta. Então tem que ter essa combinação e essa proporção ajustada. Você mencionou ali, Fer, em relação ao integral e ao normal. Então, o macarrão tradicional, vamos dizer assim, ele tem uma absorção mais rápida e o integral, ele tem uma absorção mais lenta. Isso me dá uma saciedade maior por mais tempo? Uhum, exatamente. E aí também depende um pouco das marcas também, da quantidade de fibras que vai ter. Não necessariamente você tem que comer o macarrão integral. Poxa, quem não gosta, tudo bem. Mas aí, de repente, compensa com fibras ali dos vegetais. Vai precisar comer um pouco mais de vegetais ali para dar uma equilibrada nas fibras da refeição. Mas o macarrão integral, via de regra, ele tem uma leve vantagem em relação a isso mesmo. Então, por causa das fibras, a digestão fica um pouco mais lenta e com isso você fica saciado por mais tempo. Muito bacana. Agora a pergunta polêmica para terminar Ah, o programa. Fernanda, feijão no macarrão ou não? olha, eu, Fernanda, adoro. Não, e ainda tem um feijão de macarrão.
sabe? Olha só, Aliás, isso não o sabia. macarrão de feijão, desculpa. O macarrão de feijão, ele é pretinho assim, fica a coisa mais linda e comer com o feijão fica muito bom. Mas o feijão, você comer o macarrão com feijão não exclui a necessidade de ter a carne. Sim, sim. Por quê? Porque o feijão, ele tem um pouco de proteína, mas ele é mais carboidrato, tá? Então, não vejo problema nessa combinação. Eu particularmente Você gosto, mas mistura. eu misturo. Ah, eu deixo o feijãozinho ali com arroz e o macarrãozinho com a carne moída ali. Já faz essa divisão. Fer, obrigado. Mais uma semana aí. Ótimo final de semana e muito pão do Obrigada. bafo. Obrigada para vocês também. O pessoal aproveitem, comam macarrão sem culpa e sem medo. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Essa é a Fernanda Matos, nutricionista, que toda a sexta-feira, 11h15 da manhã, está no Nutrição Sem Censura aqui na Rádio CBN.